Olá, bem-vindos ao canal Teologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais do transtorno do espectro autista. Gostaria de primeiramente agradecer a você que está aqui em busca de conhecimento, pois isso é muito importante. O meu nome é Melina Vasconcelos e gostaria de pedir já antecipadamente, também, a você se inscrever no canal, seguir nas redes sociais, compartilhar nosso conteúdo, tá bom? Porque isso é muito importante. A inclusão é feita através do conhecimento. A inclusão ainda é uma palavra muito bonita, uma palavra muito divulgada, mas na prática mesmo pouco acontece ainda. Agora, dando seguimento ao nosso conteúdo, vamos falar um pouquinho sobre alguns dos sinais que o transtorno traz, tanto na vida da criança quanto também na vida do adulto que tem o transtorno do espectro, o transtorno do espectro autista, o TEA. Mas antes, pessoal, gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe. Se você está aqui e se identificar com os sinais ou conhecer alguém que se identifique com os sinais, saiba que o que eu estou dizendo como sinais nesse vídeo não fecha diagnóstico. Para isso, você precisa ir atrás de uma equipe especializada, profissionais especializados, seja um neuro, seja um neuropediatra, seja um psicólogo, um psiquiatra. O diagnóstico mesmo, ele só pode ser feito através de acompanhamentos, observações, análises, e a partir disso o relatório será entregue a um médico que pode fechar o diagnóstico. Por favor, entendam que o intuito aqui de compartilhar esses sinais é para que você fique atento, tanto para identificar em você, quanto para de repente identificar em uma criança, porque o diagnóstico precoce é muito importante. Então, você professor, você pai, esse conteúdo é específico para dar um alerta, tá? Não significa que você deve fechar um diagnóstico por si mesmo, se autodiagnosticar por si mesmo, porque assistiu esse vídeo, tá? Porque viu esses sintomas aqui, esses sinais. Então, não é adequado, não é legal e isso em nada ajuda com o assunto, tá bom, pessoal? Então, procure especialistas. Antes de mais nada, é isso que é preciso ser feito: identificar os sinais, procurar especialistas. Agora que você sabe o que deve ser feito caso identifique esses sinais em uma criança, em um colega ou em si mesmo, agora sim a gente pode seguir aos sinais do TEA. O contato visual. Bom, pessoal, o contato visual você passa a perceber se a criança está dentro do espectro, ela não vai conseguir sustentar esse contato visual, ela não vai ter um bom sustentamento no sentido assim. Significa que ela nunca vai olhar nos olhos, um autista nunca olha nos olhos? Não é bem assim. Depende do grau de comprometimento, o autista pode sim olhar nos olhos. Dependendo do grau, ele sente mais dificuldade ou até um desconforto nisso. E o que acontece? Ele pode também, essa criança, pode apresentar o contato visual no sentido, assim, você está falando diretamente com ela olha para você e aí desvia o olhar. Ou então ela simplesmente vai só desviar, ela não vai procurar olhar para você. Ou ela pode também fazer aquela visão periférica, de olhar assim, de lado, tá bom? É um sinal, pessoal, a ficar atento, tá bom? Se a sua criança faz isso, ou se o seu aluno faz isso, fique atento. É um dos principais sinais, inclusive, do transtorno do espectro, O transtorno do espectro autista, ele caracteriza por essa dificuldade dessa troca de olhar, Então, significa que todo autista não vai olhar nos olhos? Não. Depende do grau, Depende da dificuldade que ele tenha com isso.
De repente o adulto, ele é um autista, se tornou um adulto e teve um acompanhamento, né? Teve um tratamento a vida toda. Ele criou estratégias, criou situações de conseguir olhar nos olhos. Ele é menos autista por causa disso? Não. Ele só é um autista que tem recursos, né? Tem o recurso de uma vida toda de tratamento, de acompanhamento, né? Então, não significa que o autista não olha nos olhos, mas é um sinal que deve ser percebido, principalmente na criança. Principalmente na fase ali da criança, ela fica desviando, ela não foca em você, né? Então, fique atento a isso. Alinhar objetos, bom, o que significa, né? Alinhar ou empilhar objetos sem uma função, né? Um termo que é muito usado, a função social. O que significa esse termo, né, de função social? A criança, ela vai brincar com uma determinada função, a função social faz sentido com o meio, né? Então, quando ela está brincando com bloquinhos ou com os carrinhos, ou pega os lápis e simplesmente empilha ou alinha por determinada cor ou por determinados tamanhos, né? Isso pode não ter uma função, né? Ela simplesmente faz isso. Significa que ela não brinque normalmente com isso? Pode acontecer dela brincar com os bloquinhos construindo certinho. Mas o que acontece desses sinais, pessoal, uma coisa importante também de dizer, é que eles têm que ser recorrentes, tá bom? Então não adianta você ver seu filho empilhar uma vez, né? Ele brincou e empilhou as coisinhas e você fala, nossa, meu filho é autista, eu preciso ficar atento. Calma, não é bem assim. Nem tudo é autismo, tá bom? Mas assim, quando se torna um comportamento recorrente, vale a pena criar aquele sinalzinho de alerta, né? Dar aquela atenção a mais, assim, tá recorrente, né? É um sinal. Vamos procurar uma ajuda? Vamos procurar um acompanhamento? O objeto, né, pessoal? O objeto de apego, né? Dessa criança. Principalmente criança, mas acontece com adulto também, tá? E depois eu vou dizer como que acontece em adulto. Aí na criança, eu ouvi um relato, né, muito interessante de uma mãe que o filho ganhou uma pelúcia de um coleguinha. Ele se apegou a essa pelúcia e ele fica direto com essa pelúcia. E aí o que acontece? Normal, uma criança tem, né? A criança gosta de ter um brinquedo favorito. Sim, tem, mas a criança típica, ela não vai ter um desconforto, ela não vai ter uma crise se ela ficar longe daquele brinquedo por algum motivo. No caso da pelúcia, tirou para lavar. Então, naquele dia, a criança fica sem aquela pelúcia normalmente. Ela sabe o motivo, ela entende, ela compreende. A criança autista, ela vai ter dificuldade nisso e pode gerar uma crise nela. Se retirar essa pelúcia, ela pode ter uma crise, ela pode ficar estressada, né? Então, é um sinal assim que você pode perceber. A criança pega determinado objeto, ela carrega para todo lado, ela dorme com isso, ela leva para casa da avó, ela quer levar para a escola também, ela quer levar para onde ela estiver. É um objeto que traz conforto para ela, traz segurança para ela, né? Talvez uma forma de se autorregular junto com o objeto, né? Mas a criança típica, ela vai ter facilidade de entender que em determinados momentos ela não fica com aquele objeto. A criança atípica, né? O autista, ele pode entrar em crise com isso. Bom, e falando aqui da questão, né, que eu comentei. O adulto, né, pode ter um objeto de apego bom, que minha coordenadora não saiba disso, mas, por exemplo, eu tenho um cubo mágico que eu gosto de estar com ele em todo momento. Eu sei que eu vou estar trabalhando e eu não vou poder estar usando ele, mas ele está sempre perto, ele está sempre na minha mochila. Em determinados momentos eu pego ele e fico ali movimentando, e aquilo me dá muita satisfação. Às vezes eu preciso me concentrar em determinada coisa, eu pego o cubo mágico e fico montando, e aquilo me traz muita satisfação e consigo a concentração que eu preciso. O que acontece? Que eu falo que minha coordenadora não pode saber. Muitas vezes, em reunião, eu tô com esse objeto comigo, né? Das vezes que eu não consigo estar com ele,
eu tenho que estar com alguma coisa na mão para movimentar. Mas, tranquilo. Porque o que acontece? Enquanto eu tô com ele, ela vai estar falando naquela reunião e eu não vou estar olhando para ela. Tem até a ver um pouco com o contato visual, né? Eu vou estar olhando pro cubo, vou estar mexendo, movimentando o cubo. E o que vai acontecer? Eu não tô prestando atenção nela? Tô. Por incrível que pareça, eu presto muito mais atenção assim do que olhando diretamente para ela. Então, pessoal, são estratégias, né? Talvez seja a minha estratégia para não fixar o olhar, pode ser que seja, mas como é um objeto que eu gosto de que esteja por perto de mim o tempo todo, não necessariamente eu ando com ele nas mãos o tempo todo, mas só de saber que ele vai estar na mochila e se eu precisar ele tá ali, isso é muito bom. Teve umas semanas atrás que eu perdi ele, inclusive foi no serviço, e aquilo foi bem chato, bem complicado, porque tipo, eu não sabia o que eu ia fazer sem ele. Mas é isso, pra vocês verem que até adultos podem ter dificuldade com isso também. Isolamento é um sinal bem característico também, né? Significa que a criança autista, né, ou que a pessoa, o adulto autista não quer socializar, ele não gosta. Não, pode ser que ele até queira, pode ser que ele goste, né, de tentar socializar. O que vai acontecer? Às vezes, pela falta de recurso, né, social, recurso comunicativo, ele pode não conseguir facilmente. Então, ele tem mais a tendência de se isolar. Naturalmente, a tendência acaba sendo se isolar. Então, aquela criança que ela não brinca com as outras crianças, ela não interage bem com as outras crianças, ela tá sempre na dela, ou ela tá do lado de outras crianças, mas ela tá no que interessa a ela, né? Apenas isso, e quase o tempo todo, né? Uma coisa recorrente. Então, é um sinal a ficar alerta, tá bom? Mais uma vez, repetindo que dependendo do grau, isso pode ser mais ou menos aparente, tá bom, pessoal? As rotinas restritas, né? Então, isso é uma coisa que eu vi recentemente o relato de uma mãe que o filho dela tá dentro do espectro e ela sempre busca ele na escola, faz o trajeto até a escola da irmã, passa pela escola da irmã, busca a irmã e vai para casa. No que vai para casa, teve um dia que essa irmã não foi à escola. Essa irmã ficou em casa. Buscou esse menino, passou pela escola da irmã, não parou para pegar a irmã. Isso é uma rotina que ele já estava acostumado. O dia que não parou para buscar a irmã, para ele as coisas já se desorganizaram, já se desalinharam, não flui bem quando essa desorganização acontece. E aí esse menino entrou em crise. Chegou em casa, viu a irmã, mas continuou em crise. Porque ele não. A criança autista, ela tem a tendência de ter esse zelo pela rotina, porque é uma coisa que é prevista, é uma coisa que é costumeiro, né? Tipo, não tem surpresas, digamos assim, né? Não é uma coisa, corre risco de surpresas. Então ela sabe bem como agir dentro daquilo. Ela tá adaptada a agir dentro daquilo. O momento que uma coisinha sai daquela rotina, pode gerar um estresse, pode gerar uma crise. Inclusive, pessoal, gostaria de alertar vocês aqui agora de uma coisa importante. Sabe quando de repente você está no mercado, a mãe com uma criança, essa criança se joga no chão e começa aquele choro descontrolado, às vezes começa a gritar ou tacar coisas pro chão, e desesperada essa mãe fica muitas vezes, né, de ver todo mundo ali em volta, olhando e julgando ela, a postura dela como mãe. Tá, nossa, uma criança fazendo birra. Será que é birra? Vamos parar com esse julgamento quando a gente vê uma cena dessa? No máximo, o que você pode fazer? Você pode chegar nessa mãe e perguntar se você pode ajudar com alguma coisa. Não julgue ela. Porque se for uma criança que está dentro do espectro, isso pode ser uma crise e não uma birra. E no que isso seja uma crise, isso vai trazer também transtorno para esse cuidador, seja o pai, seja a mãe. Tá? Então, nisso que traz esse transtorno para o cuidador, traz um estresse também,
porque você pode imaginar que seja desconfortável presenciar essa criança tendo uma crise em 5 minutos que você passou por ela. Agora imagina a mãe que sabe Deus por quanto tempo essa crise vai se estender depois que começou, não é mesmo? Então não julgue, se coloque no lugar, pergunte se você pode ajudar. É o máximo que você pode fazer. Os movimentos repetitivos. Essa é uma clássica também, né? No imaginário popular, o autista é só aquela criança que se balança o tempo todo, para frente, para trás, balança as mãos o tempo todo. E não, nem todo autista vai apresentar todos esses sintomas, nem todo autista vai apresentar esses sinais, né? Sintomas é diferente de sinal. O sinal é uma coisa que a gente pode perceber, o sintoma é uma coisa que somente a pessoa pode sentir, né? Então não dá pra gente determinar assim que isso seja um sintoma, né? Isso é um sinal, porque de fora você pode ver esse sinal acontecendo. E o que acontece? A pessoa autista, ela pode ter variação nessas condições, né, do autismo. Então, determinadas situações podem acontecer em determinados graus diferentes. Então, pode ser que ela se balance, mas com menor frequência. Pode ser que ela balance as mãos, mas com menor frequência, né? Então, por isso que a gente tem que entender que o autismo, ele é de graus variados, né? Porque senão a gente cria só aquela mentalidade de que o autista é só o caso grave, ou de que não, o autista é só aquele caso leve, funcional. Não, tem os extremos, e tem ali, entre os extremos, uma variedade infinita de condições também que estão dentro do espectro, não se tornam menos autista por apresentar todos os sinais ou não, né? E a questão do movimento repetitivo, as estereotipias, é muito fácil de identificar na criança, porque a criança, meu filho, hoje eu cheguei com um presente e ele ficou feliz e começou com as mãos balançar. Tá, mas isso é recorrente? Isso é sempre? Não, foi só no momento em que ele viu o presente. Tá, então isso não é um sinal de autismo, tá bom, pessoal? Isso não é um sinal. Para ser um sinal tem que ser recorrente e sem função. No caso de ganhar um presente, ele estava demonstrando euforia, né? Ele estava eufórico pelo presente. Agora, normalmente, se ele apresenta isso, ele só está simplesmente sentado assistindo uma TV e sem motivo nenhum, não está passando nada que deixe ele eufórico e ele está ou movimentando as mãos ou se balançando. Ou outras condições também, como andar de um lado para o outro, correr. Inclusive, o andar, fiquem de olho se anda muito na ponta do pé ou se encosta toda a planta do pé no chão. Se é na ponta do pé, é um sinal também, tá bom, pessoal? Mas tem que ser coisas recorrentes, que acontecem recorrentemente, né, na vida daquela criança. Fiquem atentos, professores, também, tá bom? Vocês são muito importantes no diagnóstico precoce. Quer dizer, diagnóstico não, na intervenção, né, ali para observar, identificar e sugerir um profissional para essa família, tá bom? Então prestem bem atenção nesses sinais. A fala, né, pessoal? Bom, a fala também é uma característica que merece muito ser observada, né? É um sinal importante, porque se houver atraso na fala, é um sinal de autismo, sim. Pode ser um sinal de outras condições também, de outros transtornos, não necessariamente o autismo. É que como a gente está falando de autismo, a gente direciona para o autismo aqui nesse vídeo. Mas fiquem atentos, se for preciso, procurem um fonoaudiólogo, tá? Um psicólogo que seja também, né, especialista. E o que acontece? A criança, de repente, ela tá lá nos seus 3 anos e ela não fala nada, ou ela fala muito pouco, ou pouquíssimas palavras que ela conhece. Isso, pessoal, é um alerta muito grande, inclusive é um alerta para vocês não caírem no golpe, que é aquela coisa, né? O golpe tá aí. O golpe tá aí, vocês, pelo amor de Deus, não caiam nessa de que cada criança tem seu tempo. É o jeitinho dele. Cada criança tem seu tempo, não se preocupe com isso agora. Ou de repente você até foi num médico e o médico não conseguiu fechar o diagnóstico e ele fala assim: volta daqui 1 ano, 2 anos. Pessoal, vocês têm o direito de bater o pé ou de procurar um outro especialista, porque cada ano que você perde no diagnóstico dessa criança, você perde uma etapa
que ela tem de neuroplasticidade, que é muito importante para o tratamento. Essa etapa é como se o cérebrozinho ali dela estivesse mais aberto a aprender, tá bom? Então, quando a gente perde essa janela, essa linha de tempo da neuroplasticidade, você está deixando de fornecer um tratamento mais eficiente para o seu filho, tá? Então, por favor, não caiam nessa. E não entrem nessa de que cada criança tem seu tempo. Cada criança tem sim seu tempo, mas dentro de um limite também, sabe? Não é necessariamente um tempo muito grande. A criança não pode ter um tempo muito grande de atraso, tá? Então fiquem atentos a isso. Ecolarias, né? As ecolarias são as repetições sem função de sílabas ou de frases que às vezes ouviu num desenho e de repente a criança assistiu um desenho, pegou uma frase de um personagem e aquilo fica repetindo na mente dela ou ela fica repetindo frequentemente. E o que acontece? Às vezes está no jantar, não tem nada, não saiu nenhum assunto, não tem nada a ver com aquele desenho e a criança começa a repetir aquela frase. E, tipo, qual o sentido, né? Qual a utilidade disso? Ou seja, ela só tá repetindo aquilo de maneira assim, né, aleatória. Fiquem atentos. Repete muitas sílabas ou repete frases que foram ouvidas, né? Então, fiquem atentos a esse sinal. Interesses restritos. Bom, essa é boa, viu? Posso falar que eu me identifico, sim, atualmente com o tema, né, inclusive do transtorno. Sempre desde que eu comecei a treinar, na verdade, desde criança, meu hiperfoco, né, o que é chamado de hiperfoco, esses interesses restritos, sobre artes marciais, sempre quis ir atrás, né, de fazer, meus pais nunca me levaram. Até que um dia, eu já na adolescência, resolvi que eu ia fazer. Fui atrás do judô, e desde então o judô é meu hiperfoco. Trabalho com isso, inclusive, e atualmente também o TEA tem sido meu hiperfoco. O que acontece? O interesse restrito, né, ou o hiperfoco, a pessoa domina muito um assunto porque ela pesquisa direto aquele assunto, ela lê muito sobre aquele assunto, ela quer conhecer tudo sobre aquele assunto. E, mas todo mundo tem interesse em alguma coisa, né, e vai atrás. Sim, todo mundo pode ter, né, interesses, mas o que caracteriza o hiperfoco é que ele não necessariamente é bom, tá bom, pessoal? Mas se ele souber tudo sobre uma coisa, ele vai se tornar um especialista naquilo. Sim, mas a custo de outras coisas. Porque quando você dá muita atenção a uma coisa e você tá dando menos atenção a outra. Eu, por exemplo, quantas vezes eu esqueço de comer, eu não sinto fome porque eu tô estudando sem parar determinadas coisas. Quantas vezes eu deixo de ligar para alguém que eu fiquei de ligar porque eu entrei de cabeça num assunto que eu quero muito estudar e muito saber, e aí eu esqueço, o mundo parece que acabou o mundo, não existe mundo, e a gente fica focado só naquilo. E aí a criança ou o adulto que tem hiperfoco, ele vai querer falar muito sobre aquilo, ele vai achar que todas as pessoas estão a fim de falar sobre aquilo. É muito assim, sabe? É bem dessa forma, então fiquem atentos. Isso é um sinal que aparece nas crianças, mas que também pode ser comum aparecer em adultos, porque é muito difícil. Eu considero que seja difícil deixar de ter um hiperfoco. O faz de conta, o brincar de faz de conta. Muito dificilmente você vai conseguir pegar uma criança que seja autista e ver ela falando com um telefone imaginário, né? Que inclusive eu descobri recentemente que as crianças atualmente já não fazem esse sinal, é assim, né? Então, muito dificilmente você vai vai ver essa criança brincando num telefone invisível, né? Ou fingindo que tá fazendo um bolinho e comendo um bolinho. O que acontece? Essa questão da imaginação, inclusive apresenta na forma da linguagem também. A pessoa que está dentro do espectro, tanto a criança quanto o adulto, ele tem dificuldade de entender figuras de linguagem, é muito literal.
Então, imaginar que aquilo pode ter um outro sentido, pode ser feito de outra forma, é difícil, não é simples. Ah, mas eu conheço um autista que ele entende piada de duplo sentido. Tá, ele entende, mas ele entende naturalmente ou ele entende porque ele já tá inserido naquele grupo de amigos e ele sabe que aquele grupo de amigos faz piadas desse sentido? Porque eu tenho uma certa dificuldade em entender isso, mas eu sei que quando determinada pessoa fala de determinada forma, a tendência disso ter um outro sentido é grande. Mas se é uma pessoa que eu não conheço, eu não sei se ela tá brincando ou não. Eu não sei se ela tá falando em outro sentido ou não. Então é muito literal. Tem a ver com essa questão da imaginação, né? E, aliás, tem a ver com uma outra questão, né? A teoria da mente e tudo mais, imaginar o que o outro está imaginando. Mas, de qualquer forma, tem a ver com a imaginação. Eu, quando criança, eu não brincava de fingir que eu tô falando no telefone. Não tinha ninguém falando do outro lado do telefone, por que eu ia falar sozinha no telefone? Então, tipo, são coisas que acontecem. Então, o professor consegue ficar alerta nisso, prestar bem atenção nisso. Os pais, né, que estão ali, tira 5 minutinhos para brincar com o filho e percebam um pouquinho a maneira como ele brinca. Na brincadeira, pessoal, a criança tá aprendendo muito na brincadeira. Então, ela também se expressa muito através da brincadeira. Então, através da brincadeira, você consegue também identificar muitos pontos da característica dela. O sensorial, bom, o sensorial, gente, é uma coisa que pra mim é muito evidente em mim, sabe? É um sinal que tanto pode ser hipossensível ou hipersensível, né? A pessoa que apresenta o transtorno. Lembrando, eu tô me comparando porque fica mais fácil de citar os exemplos, tá? Quando eu me identifico. Não porque eu sou diagnosticada, eu ainda não tenho diagnóstico. Tô em busca, mas ainda não tenho. E fica mais fácil eu expressar o sentido porque é uma coisa que eu conheço bem. Eu descobri, né, que... Gente, eu descobri muita coisa depois da faculdade. Eu descobri que a criança, ela naturalmente tem a tendência a socializar na faculdade, porque eu achava normal a criança ficar no cantinho dela, porque eu gostava de ficar no meu canto, eu não gostava de ficar junto com outras crianças ou brincar com as outras crianças. Eu preferia brincar sozinha. Ou se não, com os meus primos, que era bem assim, com a convivência mais restrita mesmo. Na escola, nem. E eu achava normal. Na faculdade eu descobri que não, que a tendência da criança é socializar. O que eu achava normal antes da faculdade? Não gostar de abraços. Isso nem foi na faculdade, foi no trabalho. Trabalhando com as crianças que eu descobri que as pessoas gostam de abraços. E eu brinco, eu brinco não, na verdade é um pouco falando sério. Que se a pessoa quer me abraçar, ela me abraça com os olhos. Se ela me abraçar com os olhos, tá tudo perfeito, tá tudo ótimo. Agora, chegar e agarrar é um transtorno, é muito desconfortável. Isso seria a hipersensibilidade, quando os sentidos estão, né, muito exagerados. Então, aquele toque, a pessoa que conversa tocando na outra, quando toca, é desconfortável. Então, a criança hipersensível, ela não vai gostar tanto desse tipo de afeto, de abraços, de beijos, né? Ela pode não gostar tanto de que pegue ela, né? Ai, que fofinho, né? Agarrar a criança, assim, apertar as bochechas, por exemplo. Eu detestava quando tinha as festas, né, que chamava o pessoal para vir em casa no meu aniversário, porque se é o meu aniversário, obrigatoriamente a pessoa vai fazer o quê? Ela vai querer achar que ela tem a obrigação de chegar naquela criança, abraçar a criança, dar um beijo e falar feliz aniversário e às vezes querer brincar com aquela criança. Eu detestava isso, não gostava muito não. Então eu sabia que nesse dia ia ser um transtorno para mim. Eu tô já passando uma crise no trabalho porque eu sei que quando chegar mês de agosto vai ter uma plaquinha com a minha foto e o dia do meu aniversário para todo mundo saber. A sorte é que esse ano o aniversário cai no domingo, mas as pessoas ainda assim, ou na sexta ou na segunda desse domingo, elas vão querer, feliz aniversário, né, e tal. Atualmente a gente não pode por causa do distanciamento, então isso tá me ajudando muito, mas assim, é muito desconfortável. A criança pode apresentar também, ou o adulto, pode apresentar a hipossensibilidade. Eu vi o relato de um cara que dizia assim, ele disse assim,
que ele tava, né, caminhando na calçada e nessa calçada ocorreu dele tropeçar, esbarrar num galho, alguma coisa do tipo. E cortou, né, na perna dele. E sangrou e ele não percebeu, né? Então, o que acontece? Ele não percebeu porque é hipossensível. O hipossensível é pouca sensibilidade. Então, muitas vezes o estímulo tem que ser grande para ele sentir, né? Então, é prejudicial, porque imagina uma criança brincando, ela se machuca e nem se dá conta, né? Então, tem que ter esses cuidados de perceber isso, né? O hipersensível, né, que sente muito, e o hipossensível, que sente pouco. Bom, pessoal, e por hoje eu vou parar por aqui, para o vídeo não se estender muito. Posso chegar a fazer a parte 2, tá bom? Talvez não em seguida desse, ou se eu conseguir me organizar melhor, faço logo em seguida desse e disponibilizo para vocês, tá? Não tem problema algum. Mas deixa aí os comentários, as sugestões, né? Curte o canal, segue nas redes sociais. Pessoal, a importância de compartilhar com os colegas, né, com os amigos. É igual eu falei no começo. A inclusão, ela é uma palavra muito linda, é uma palavra muito conhecida, né, muita gente conhece. Mas ela é poucas vezes posta em prática, né? Seja em ambientes públicos, né, seja onde for. Você não vê tanto essa inclusão com supermercados, com shoppings, poucas vezes nas escolas públicas também, inclusive, né? Apesar de ser um direito de todo mundo, pouco você vê essa inclusão acontecendo de fato. Então, quando eu peço, né, para compartilhar o conteúdo, é para levar o conhecimento, porque através do conhecimento a gente pode mudar isso, a gente pode colocar em prática isso, tá bom? E, sabe, vai se tornar mais fácil das pessoas aceitarem. Não, não é questão de aceitar. Ninguém tem que aceitar. Ninguém vai se tornar menos autista, ninguém vai se tornar menos o que é porque o outro tá ou não aceitando. Então aceitar não é a palavra. Ninguém quer aceitação. Quer respeito, quer inclusão. É diferente. Então, pessoal, aceitar não é nem o mínimo que pode ser feito. Mas a inclusão é através de atitudes, de acesso, tá bom? Então, é a partir daí que a gente consegue, a partir do conhecimento. Quando as pessoas conhecem, fica mais fácil. Quando as pessoas se informam, fica mais fácil. Porque o autista, muitas vezes, ele tá em tratamento, uma vida inteira de tratamento. Então, ele sempre se preparou para lidar com o mundo típico. Ele sempre se preparou para se encaixar no mundo típico. Mas e o típico? Ele não tem que se esforçar um pouquinho também para entender o lado do autista? Ou da situação que for, né? Seja do transtorno que for, da condição que for. De modo geral, agora falando. As pessoas têm, assim... Eu vejo como uma necessidade as pessoas se atualizarem, entenderem, conhecerem as situações de cada uma. Não precisa se tornar especialista, mas se você tiver um mínimo de conhecimento, você vai conseguir entender o porquê do outro agir daquela forma ou o porquê que o outro prefere que as coisas sejam de determinadas formas. Não é que o típico tem que se encaixar no atípico, mas por que só o atípico busca tratamento para se encaixar no mundo típico? Pense bem.